Fala, turma, diretamente aqui de São Paulo, no Airbnb, então não reparem muito, tá, no cenário. Eu tô aqui em São Paulo, vim para o evento da XP, e hoje a gente vai falar exatamente sobre ciclo de mercado. Acho que é fundamental a gente falar a respeito disso, porque a gente está vivendo, de fato, um cenário muito incerto, na economia não só brasileira, mas na economia global também. E para a gente que atende cliente com acompanhamento, né, que tem como foco a acumulação patrimonial, utilizando também de investimentos financeiros, é fundamental que a gente consiga compreender em qual etapa do ciclo a gente se encontra e, principalmente, o que fazer. Não adianta só olhar para o ciclo e não antecipar esse ciclo. Uma das grandes referências, e eu vou deixar até a minha recomendação aqui, é o Rod Marx, tá? Rod Marx é um dos pô, professores e maiores especialistas de ciclo de mercado, na minha opinião, hoje. Ele é o meu mentor a respeito desse assunto. E, além disso, ciclo de mercado é uma das teses, um dos fundamentos, uma das metodologias que eu utilizo para tomar decisões, tá? Não só de investimento, mas em relação a basicamente tudo. Vou fazer uma expansão no meu negócio, eu olho para ciclo de mercado. O ciclo, ele está oportuno ou ele está desfavorável para fazer essa expansão? Ou é o momento de contratar pessoas? É o momento de tomar crédito? É o momento de frear o negócio, né? De tomar mais riscos? Então, o ciclo em si, ele, ele basicamente fundamenta todas as nossas decisões. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala sobre ciclos, e a gente combina isso com o planejamento do cliente, o cliente ele passa a confiar muito mais, tá, na nossa tese. Afinal de contas, tem uma justificativa. É muito diferente de você ficar falando sobre Banco do Brasil, ficar falando sobre ação A, B, renda fixa, que isso, no final do dia, não tem tanta importância. Afinal, o cliente ele não quer ser especialista em investimento, ele quer saber se a estratégia dele está sendo conduzida da maneira correta, tá? Independente de ativo A ou B, ela está adaptada ao que a gente está passando em relação à realidade, ou ela foge dessa realidade, né? O seu risco, ele é muito maior no momento que não deveria, ou ele é muito menor no momento que deveria tomar mais riscos. E, geralmente, quem traz para a gente essa justificativa são ciclos de mercado, tá? E aí eu vou ser bem objetivo, para não durar muito tempo aqui também, tem alguns outros compromissos, para falar exatamente sobre o tema do conceito à prática, ou seja, do que é ciclo de mercado, ao que verdadeiramente está acontecendo aqui no mundo e como isso vai impactar o resto é, em relação a ativos, tá? Geralmente é conhecido como análise top-down. O que é análise top-down? Eu basicamente analiso o ciclo, para depois analisar classes, para depois analisar ativos. Então eu entendo o ciclo, em qual etapa o ciclo se encontra, tá? Em qual etapa esse ciclo se encontra? É a etapa de recuperação, tá? Quais são as classes que se beneficiam na etapa de recuperação? Para depois entender quais são os ativos dessas classes que eu vou adicionar. Basicamente é isso. E combinado ao planejamento do cliente, muda completamente a nossa decisão do que ficar olhando só para Ibovespa rendeu X, gráfico está direcionado para alta, para baixa, analista recomendou uma carteira de ações, e aí você fica a mercê de análise de terceiros, e você não consegue fundamentar, nem ao menos, a sua própria decisão. E a ideia aqui é exatamente o quê? É a gente conseguir entender quais são as nossas decisões e, principalmente, repassá-las para o nosso cliente. Tá? Somente assim a gente consegue reter clientes, quando ele passa a confiar no que a gente está falando e fazendo. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui, para ser bem objetivo, como eu havia comentado. Por falar em ciclos de mercado, vocês estão conseguindo ver? Basicamente, ciclo de mercado, ele sempre vai se repetir, tá? Em toda a história, desde o dia 1 de mercado, o ciclo, ele sempre é o mesmo. As etapas desse ciclo. E o que faz com que a gente consiga entender qual a etapa do ciclo são exatamente alguns atributos e principalmente emoções. Afinal de contas, um mercado ele é composto por pessoas e pessoas são conduzidas por emoção. Então, vocês vão perceber que a gente sempre vai bater na tecla de ser contra-intuitivo com a estratégia de ciclos, tá? E aí eu até coloquei aqui, ó, ler o ciclo pela emoção do cliente e seu contrapeso, tá? Por quê? O contrapeso é exatamente você entender que o mercado ele está direcionando para um lado e a gente basicamente direciona para o outro.
Porque, basicamente, investimento é ser contraintuitivo. É tomar risco quando ninguém quer tomar risco e é vender quando todo mundo quer comprar. Afinal de contas, o mercado financeiro, ele é ansioso, tá? Ele, basicamente, antecipa todas as movimentações. Então, a gente também precisa estar atento a essas movimentações e saber, principalmente, antecipá-las. Beleza? Então, assim, o ciclo é, no fundo, um ciclo de emoções. O resultado é a última camada de uma cadeia que começa no que a multidão sente. Então, quando você olha para o preço de um ativo hoje, ele reflete o que o mercado espera para ele no futuro e não o que ele se encontra agora. Quando você olha para o Ibovespa, você não está fazendo análise do que acontece, do que pode acontecer hoje, mas do que pode acontecer em 10 anos, em 5 anos, em 2 anos. Exatamente porque o mercado em si ele é ansioso. Ele sempre está antecipando movimentos e, através de ciclos de mercado, a gente consegue identificar isso e tomar decisões junto com essa antecipação. Obviamente, quando eu digo que o mercado ele antecipa, eu me refiro muito mais ao smart money, né? Que é o smart money é quem comanda o mercado, não é eu, você, não é os investidores, pessoa física, tá? São gestores, são instituições, são grandes investidores que movimentam volumes muito altos, que têm informações, obviamente, privilegiadas. Quem disser que as pessoas não têm, está mentindo. E o meu objetivo aqui é ser transparente com todos vocês. Então, o mercado, o smart money, é quem movimenta o mercado, tá? O smart money movimenta o mercado. E, basicamente, o smart money, você tem que entender uma coisa. Uma negociação, ela é composta por demanda e ela é composta por oferta. Se a gente não tem um desses elementos, não existe negociação. Então, o smart money, quando ele quer vender, ele movimenta o mercado gerando fluxo, gerando liquidez de compra através de influência, tá? Ele basicamente influencia os pequenos a estarem comprando para ele lá na frente conseguir ter compradores para liquidar as posições dele, ou seja, vender. E é exatamente isso que a gente vai começar a identificar aqui e principalmente antecipar esses movimentos e tomar as melhores decisões. E quando eu falo melhores decisões, eu me refiro a quais são as decisões naquele momento são coerentes com o ciclo e principalmente com o planejamento financeiro do cliente. Esse é o principal ponto, tá? Então, seguindo, basicamente um ciclo, ele é composto por 4 fases, sempre, tá? A gente tem uma fase de crescimento, basicamente é a expansão, tá? Tudo expande, tá? Tudo cresce, mas nada cresce para sempre. Nada expande para sempre. Isso é fundamental a gente entender. E, basicamente, uma expansão ela é composta pelo crescimento da economia. E o crescimento da economia, né, que basicamente é, pô, a gente vê o PIB crescendo, a gente vê pleno emprego, a gente vê cada vez mais lucro. Só que, quando a gente entende que a economia está acelerando, a gente sabe que tudo que tem uma origem também tem um efeito. Ou seja, a gente está na etapa de expansão, tá? A economia, ela acelera. A gente vê o nível de desemprego cada vez menor, muita gente cada vez mais empregada. Cada vez mais pessoas empregadas significa que cada vez mais pessoas têm poder de compra, afinal de contas elas são economicamente ativas. Se cada vez mais pessoas têm poder de compra, cada vez mais as pessoas consomem. E se cada vez mais as pessoas consomem, elas tomam crédito, elas usam muito mais serviços, elas usam muito mais produto, elas demandam muito mais. E aí, basicamente, se há uma demanda muito maior, é aquela coisa. Eu estou vendendo esse fone, para ficar fácil, tá? Estou vendendo esse fone aqui por R$ 1.000. Não tem ninguém querendo comprar. O que é que acontece? Eu vou lá e baixo para 900. E aí, eventualmente, aparece uma pessoa querendo comprar. Só que aí ele fala, 900, não sei, não quero. E aí eu baixo para 800. Quando eu baixo para 800, aparece 2 pessoas querendo comprar. E aí fico naquela, pô, uma diz que sim, outra diz que talvez, e aí talvez venda ou não venda. Aí eu, para vender rápido, eu baixo para 750, aparece 10 pessoas. Uma delas compra. Ou seja, quando não há demanda, o preço cai. Quando há muita demanda, ou seja, tá todo mundo querendo comprar esse fone, e só tem ele. O que é que acontece? Eu subo o preço. Porra, só tem ele. Eu tenho ele. Muita gente quer comprar. Eu vou botar ele por 2.000. O preço sobe. Só que quando o preço sobe, porque a demanda está muito alta, devido a um crescimento significativo da economia, o que é que acontece? A inflação aumenta. E esse é o grande efeito de um ciclo de expansão. Quando há pleno emprego e acontece tudo que eu já comentei, a inflação ela começa a subir. A inflação subindo começa a corroer poder de compra. E isso é ruim.
Por quê? Porque a economia vai ficar muito aquecida, muita inflação, a população vai começar a sentir o peso do crescimento dos preços em relação a produtos e serviços, e isso acaba sendo muito ruim no longo prazo para a economia, porque a moeda vale cada vez menos. Ou seja, se antes eu comprava isso aqui por 1.000, agora 1.000 já não paga o equivalente. Vou dar um exemplo de inflação. Hoje, um carro popular custa 120 mil reais. Há 10 anos atrás, um carro popular custava 30. Então, por que foi que saiu de 30 para 120 mil? Por que foi que houve esse aumento significativo? Inflação. Inflação, basicamente, é o que eu comprava antes com 30 mil, eu já não consigo comprar hoje a mesma coisa por 30. E aí é onde entra exatamente os investimentos. Investimento não é para você e nem eu ficar rico, é para a gente se manter rico. Por quê? O foco é ter ganho acima da inflação. Esse é o principal ponto. Só que, pô, Duarte, tá, inflação muito alta, o que é que acontece? O Banco Central, ele começa a olhar, o Banco Central basicamente é vou tratar assim, tá? O órgão é a pessoa que tá ali olhando para a inflação e ela fala basicamente o seguinte, pô, peraí, eu tenho que controlar isso aqui. Só como é que eu controlo isso aqui? Se a inflação está muito alta, o meu mecanismo de controle é os juros. E o que é os juros? É o quanto o dinheiro está custando. Se o juro está em 2%, o dinheiro custa 2%. E custa em qual sentido? Eu vou no banco e eu quero pedir um empréstimo. Se os juros está em 2, a base do empréstimo é 2. Se o juro está em 15, a base do empréstimo é 15. Ou seja, é mais barato pegar dinheiro a 2 ou a 15%? Certamente a 2, né? Então, quando a inflação está muito alta, o Banco Central ele vai lá e começa a subir juros. O que aconteceu aqui no Brasil? A gente hoje está com juros a 14,25. Se uma pessoa ela vai pegar um empréstimo ou um financiamento, certamente ela vai pagar uns 20% ao ano, porque o juro está muito alto. Só que com o juro muito alto, começa a esfriar a economia, porque ninguém pega mais dinheiro, tá? Ninguém quer mais expandir negócio, ninguém investe mais em economia real. Por quê? Porque o dinheiro vale muito. Se eu pego, por exemplo, hoje, R$ 1 milhão para expandir o meu negócio, que me retorna 20% ao ano, com muito risco, enquanto a Selic paga 15%, eu vou dizer, pô, peraí, Selic eu não tenho muito risco. O risco é quase zero. Enquanto o meu negócio é muito imprevisível, o risco é muito alto, só que me paga 20%. Eu vou manter o dinheiro em 15% via Selic. E aí, basicamente, a economia começa a esfriar. Só que, novamente, assim como eu comentei no início, tudo que cresce não cresce para sempre. Ela basicamente tem um pico, tem um limite. E aí, trazendo um pouco ainda para a fase de expansão, a gente tem que entender que a emoção, todo ciclo tem uma emoção por trás, porque o mercado ele é formado de pessoas, assim como eu comentei no início. E aí, o que é que você tem que entender? Na expansão, como está tudo indo bem, a emoção é de otimismo, é muita animação. É aqui onde as pessoas começam a tomar muito risco. Elas começam o quê? A sair da renda fixa para a renda variável, elas começam a investir mais no próprio negócio, ela começa a financiar mais imóvel, porque é tudo otimismo. Elas olham para a economia, está crescendo, elas falam, pô, o Brasil agora vai deslanchar. Se vai deslanchar, meu negócio vai bem, meu emprego vai bem, eu vou conseguir comprar mais coisas. E aí ela tende a ser mais otimista, uma pessoa otimista tende a tomar mais decisões de risco. Só que, novamente, nem tudo que cresce, cresce para sempre. E é onde a gente chega na etapa 2, que é o pico. O pico é basicamente quando a economia está extremamente aquecida, onde eu comentei, ela está muito aquecida, e aí o Banco Central ele começa a olhar e vai dizer, pô, eu preciso controlar esse superaquecimento. O que, é que eu preciso fazer? Subir juros. E aí acontece exatamente o que eu comentei. Subir os juros, o dinheiro fica mais caro, as pessoas investem menos, as pessoas mantêm dinheiro mais parado em renda fixa, tá? As pessoas, é, obviamente, elas ainda não viram o efeito de uma retração, porque a economia está no topo e o Banco Central ele começou aqui a subir juros. Ele tomou a decisão de subir a primeira vez. É exatamente aqui onde começa a retração. Só que ainda é composto por uma emoção de muita euforia. E basicamente é nesse momento aqui que a gente para de tomar risco. É nesse momento aqui em que a gente basicamente começa a vender e caso tenha espaço de vender, renda variável principalmente. Tá? Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre quais classes se beneficia de cada etapa. Aqui é mais para a gente entender exatamente as características e as emoções por trás. Então, basicamente, no topo, a economia está extremamente aquecida, ela tem exaustão de margem exatamente por conta da inflação, começando a subir muito forte, né, pelo fato de estar superaquecido. E uma das características dos juros é que ele começa a subir. Tá? Na fase de expansão, os juros ainda estão um pouco baixo. Tá? Então, basicamente, aqui, os investidores ainda não viram o risco.
porque eles não entendem de etapas, dessas fases, né, do ciclo. E eles continuam tomando muito risco. E, basicamente, é muita euforia, a ganância, ela basicamente está no seu topo. E aí onde a gente vai exatamente no caminho contrário, assim como eu sempre coloquei. A gente tem que entender de ciclo para a gente antecipar o movimento. Se a gente identifica que o ciclo ele está na fase de pico, a gente tem que entender que a próxima etapa é o quê? A fase de retração. E aí a gente começa a tomar decisões visando o quê? A retração. Tá aqui tudo bem, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, fique extremamente à vontade. E aí, basicamente, depois do pico, basicamente é isso aqui que acontece. Ó. Na economia, ela faz isso, tá? Então, a gente tem expansão, a gente tem pico, retração, vale e recuperação, tá? Até para você entender. E aí, na retração, é onde começa a ter uma queda. Por quê? O Banco Central começou a subir juros para conter a inflação. Nisso, o efeito da subida de juros é o crédito mais caro, até porque juros é o custo do dinheiro. Se os juros aumentou, os juros, o crédito, o dinheiro, crédito é dinheiro, tá? Quando eu vou no banco e eu pego um empréstimo, eu tô pegando crédito, tô pegando dinheiro. Eu sou devedor e o banco é um credor, tá? A economia, ela tem um crédito mais caro. Tendo um crédito mais caro, o que é que acontece? Eu, enquanto investidor, tenho menos estímulos para expandir meu próprio negócio, para contratar mais pessoas. Eu tenho menos estímulo para tomar risco na renda variável. Porque, novamente, se a renda variável, na média, me entrega IPCA mais 6, a renda fixa basicamente está me entregando a mesma coisa com risco muito menor. E aí, há um desincentivo a risco nesse momento. Tá? Por quê? Exatamente porque o custo do dinheiro aumenta. E aí, se as pessoas elas tomam menos risco, elas expandem menos nos negócios, a atividade ela cai. O consumo cai, o emprego cai, o nível de desemprego aumenta, o nível de endividamento aumenta, porque as pessoas, elas, às vezes, são demitidas, porque as empresas não estão lucrando tanto, o endividamento aumentou, menos pessoas com mais desemprego, elas consomem menos, elas tomam menos crédito, elas basicamente têm menos capacidade de pagamento e de compra. E aí, basicamente, o que acontece? A inflação começa a ceder. Só que leva tempo, tá? Você tem que entender um negócio. É uma regra de política monetária. Não necessariamente tem esse prazo, mas na média. Quando o Banco Central toma uma decisão hoje, exemplo, ele saiu de 14,5 de juros para 14,25. Leva, em média, 6 a 12 meses para o efeito dessa mudança acontecer na economia. E, basicamente, na retração, é a mesma coisa. Por isso que a gente passa muito tempo em retração. Por quê? Porque os efeitos da política monetária do Banco Central levam tempo. E aí, essa retração, ela também leva tempo. E aí, basicamente, aqui é onde todo mundo fica o quê? Totalmente desacreditado na economia, totalmente avesso a risco. As pessoas ficam ansiosas, elas basicamente buscam mais segurança, tá? Por quê? Porque a gente está numa fase em que, às vezes, o investimento não rende o CDI, a bolsa está completamente lateralizada, começa a cair, né? A capacidade de poupança das pessoas piora por conta que a economia está indo mal, as empresas estão vendendo menos, é, há muito mais desemprego, e as pessoas elas ficam com medo, elas entram em pânico, e a decisão ela é sempre pautada em emoção. A gente tem que entender que eu estou trazendo o tema emoção aqui, o elemento, para que a gente possa compreender que toda decisão, independente, isso aqui não é papo de coach, toda decisão envolve emoção, sempre. Entendendo as emoções, a gente entende qual é o padrão de decisão. E com o mercado financeiro não é diferente, tá? Então, num processo de retração, as pessoas estão mais ansiosas, elas têm mais medo, às vezes elas tomam decisão até com base em pânico. Então, basicamente, entendendo isso, da mesma forma que algo não cresce para sempre, algo também não cai para sempre. E aí, quando a gente começa a entender que há esse movimento, a economia começa a desacelerar muito, o Banco Central, como ele é esse órgão que busca controlar a economia através dos juros, ele começa a entender que, caramba, a economia está indo mal, preciso estimular ela. Como é que eu estimulo a economia? Dando dinheiro mais barato. Quando eu falo dar dinheiro mais barato, não é que ele vai colocar dinheiro no nosso caixa. Ele vai dar a possibilidade de acessar aquele dinheiro a um custo muito menor. E aí, como é que ele faz isso? Reduz juros. E aí ele começa a reduzir juros. E aí envolve novamente o mesmo ciclo. Pô, se o dinheiro começou a ficar mais barato, as pessoas começam a tomar mais dinheiro. É um custo mais barato. E aí é onde a gente começa a entender que existe um vale.
O vale é essa etapa aqui, ó. Deixa eu só arriscar para vocês. O vale é essa etapa aqui, ó. Aqui é topo, aqui é expansão, aqui é retração. E aqui é recuperação. Então, a economia ela envolve ciclos, sempre, tá? Sempre, sempre. E aí, basicamente, entendendo isso, a gente tem que entender que, novamente, existe um fundo. Nesse fundo é onde os preços dos ativos são extremamente baratos. É onde as pessoas estão cada vez mais irracionais, porque elas estão passando por um momento ali de muita irracionalidade. É onde as pessoas estão desesperadas, elas devem muito, e aí onde começa a aparecer muita oportunidade. Porque às vezes a pessoa ela nem precisa daquele dinheiro, mas o fato dela estar muito desesperada e em pânico, elas acham que aquilo não vai parar. Por exemplo, o bolsa saiu de 200 mil pontos para 100 mil pontos, caiu 50%, exemplo. Pô, a pessoa ela acha que vai perder tudo, porque ela está irracional. Isso é o fundo. As pessoas estão irracionais nesse momento. E se elas estão irracionais, elas vão tomar decisões com base nessa emoção. E elas não vão olhar para quanto elas estão perdendo. Ela só quer parar a sangria. E é aqui onde abre muita oportunidade. Porque se chega alguém vendendo o iPhone 17 Pro hoje, que custa 8 mil por 4, eu vou comprar, independente se eu não preciso. Pô, é uma oportunidade. Assim como, por exemplo, pô, você tem lá uma Porsche 911 de 1 milhão. Chega um cara que tá devendo, desesperado, vendendo 500 mil. Você não vai dar um jeito não de comprar? Você vai dar um jeito. Por quê? Porque é uma oportunidade. Da mesma forma que o investimento. As pessoas aqui, no momento de fundo, elas estão irracionais, elas vendem, não quer saber. E aí, se de repente a gente tem esse conhecimento, a gente tem planejamento, a gente sabe o que está fazendo, a gente vai comprar, por mais irracional que seja. Tá? E aí eu vou começar a entrar no escopo de oportunidade de classes. Tá? Na fase de expansão, geralmente os juros ele é baixo. Por isso que as empresas crescem. Se o juros é baixo, a renda fixa rende menos. Como, por exemplo, pós-fixado, pré-fixado, inflação, IPCA+. E aí, basicamente, as oportunidades aqui, na fase de crescimento, está bem direcionado a empresas, no caso são ações, e fundos imobiliários, principalmente de tijolo. Que é tijolo? Shopping, galpão logístico, renda urbana, e eu falei, lojas corporativas. Tá? Além disso, tem o que? Venture Capital, tem private equity, né, que é investir em empresas privadas, é você tomar risco empreendendo, é você se tornar sócio de um negócio local ali, pô, você tem 2 milhões, exemplo. E aí um negócio local ali vai abrir demanda de 100 mil para você se tornar sócio investidor, que vai te retornar ali uma média de 50% ao ano. Pô, toma o risco. Faz parte do patrimônio. Na fase de crescimento, na fase de expansão. Na fase de topo é onde o jogo começa a aumentar, tá? Que é o pico. Se os juros daqui começam a aumentar, o que é que faz sentido antecipando esse movimento? Pós-fixado, vou aqui colocar PS. Por que pós-fixado? Principalmente, alguém pedindo aqui para acessar. Principalmente porque o pós-fixado, ele acompanha a Selic. Se a inflação está alta e o Banco Central tem como ferramenta de controle os juros e ele tende a aumentar, eu vou começar a colocar em pós, por quê? Porque os juros aumentando, eu ganho com esse aumento. Vou dar exemplo aqui. Em, em 2019, quando o juro estava 2,5, ali a gente estava bem posicionado em renda variável. Quando começou a aumentar os juros, a gente começou claro, foi um momento bem atípico por conta do que todo mundo conhece, que é o CO. Não vou citar o restante do nome, porque vai ficar gravado e vai para o YouTube. Então, como foi um evento inesperado, né, que a gente chama de eventos de risco de cauda, a gente não esperava aquilo. Mas no cenário em que a gente tem previsibilidade, o juros ele tende a ter uma expansão lenta no crescimento. E aí isso cabe que a gente ir abrindo um pouco mais de mão de renda variável e colocando um pouco mais de renda fixa. Eu aconselho você vender renda variável e colocar na renda fixa? Não. Geralmente a gente tem duas opções de diluir uma posição. Ou alocando mais dinheiro, exemplo, eu tenho 30% de renda variável, quero reduzir para 25%. Ou eu pego equivalente a 5% e compro outra classe,
eu diluo, ou eu vendo 5%. Nesse caso, o topo ele é muito bom para pós-fixado, tá? Porque é onde o Banco Central começa a subir juros. E aí o meu dinheiro ele tende a valorizar junto com a Selic. O exemplo do 2019 era 2,5, foi para 6,5 rápido, depois foi para 10. Ou seja, meu dinheiro ele rendia 2,5, agora ele rende 10, porque acompanha. O pós-fixado é isso, pós-fixado, tá? No processo de retração, acontece exatamente o que? O juro já está alto. O juro já está alto. Se o juro já está alto, eu vou começar a entender que os juros altos prejudica muito o crescimento da economia. Ações, fundos imobiliários está totalmente relacionado a crescimento da economia. Só que renda fixa, ela acompanha os juros, e o juro está alto. Então aqui cabe o quê? Pós, pré e IPCA+. Pré-fixado é aquele contrato de vou colocar 100 mil para 5 anos. Eu sei exatamente quanto vai render e em quanto tempo. Tá? IPCA+, da mesma forma, é um contrato em que eu sei quanto vai render, da mesma forma do pré, só que tem um elemento a mais. Ele me protege da inflação. O que é IPCA+? É basicamente um pré-fixado mais a proteção da inflação. Enquanto o pré-fixado eu sei quanto vai render no total, exemplo, 15% em 5 anos. Se a inflação vier 10 em um ano, eu vou ter um ganho de 5. Se a inflação vier 15, eu não vou ganhar nada, porque vai correr todo o meu rendimento. Se vier 20, eu perco. IPCA não. Se de repente eu pego um contrato de IPCA mais 10, se a inflação vier 20, meu rendimento é 30. 10 mais 20 da inflação. Se vier 5, meu rendimento é 15. 10 da inflação, 5 da inflação, mais 10 do pré. Então, investimento híbrido. Na fase de retração e fundo, essas classes elas são muito boas. Só que quando a gente chega no fundo, por mais contraintuitivo que pareça, a gente se beneficia muito novamente dessas classes aqui, ó, da fase de crescimento, que é o próximo passo. Lembrando, aqui eu tenho expansão, pico, retração, vale, recuperação. Na recuperação, é basicamente a mesma coisa que expansão, tá? Basicamente a mesma coisa. Então, aqui, por mais contraintuitivo que pareça, é onde a gente mais tende a comprar coisas baratas, principalmente ações, fundos imobiliários, negócios e imóveis, tá? Então, entendendo isso, a gente começa cada fase tem características e tem emoções. E, naturalmente, isso beneficia determinadas classes de investimentos. Beneficiando determinadas classes de investimentos, eu tenho que compreender, eu tenho que ter digamos que, sensibilidade de entender o que faz sentido para o planejamento financeiro do cliente. Exemplo, o que é o planejamento financeiro? Basicamente, é o objetivo de curto, médio e longo prazo. E, além disso, o perfil do cliente, né, ou seja, o planejamento ele diz quais são as classes. Se eu estou estruturando a reserva do meu cliente, eu vou colocar ações? Não vou. Eu vou colocar o quê? Pós-fixado, que é o que atende à reserva. Se eu estou acumulando dinheiro para aposentadoria, eu vou colocar uma carteira diversificada. Só que aí é onde entra o perfil do cliente. O perfil do cliente, ele vem para delimitar quais são as classes. Então, ciclo, planejamento e perfil do cliente. Tá? Para que a gente consiga realmente tomar a melhor decisão possível dentro de todo esse contexto. Beleza? E eu vou seguir aqui para que a gente possa conseguir ser um pouco mais objetivo. Então, entendendo isso, a gente vem exatamente o que está acontecendo na economia. A gente tem um ciclo global, lembrando, análise top-down. A gente olha para o globo, para o mundo, entende o que está acontecendo, qual ciclo econômico ele se encontra, para depois a gente olhar para o nosso ciclo local, para depois a gente olhar para a categoria de investimento, para depois a gente olhar para os ativos. Tá? Top-down. Beleza? Hoje, por exemplo, no mundo, o Fed, que é o Banco Central Americano, ele está com juros em 3,5 e 3,75. Não vou entrar muito nesse escopo, porque não é o tema, mas lá, nos Estados Unidos, eles não têm a política monetária igual a nossa. Eles funcionam com intervalo. Aqui não, aqui é fixo, 14,25. Lá é intervalo, 3,5 a 3,75. O que é que acontece? O Fed ele já vem subindo juros
há um tempo, porque a inflação deles está muito alta. O mercado de trabalho está muito desaquecido. Então, de um lado, eles têm um mercado de trabalho fraco, de outro lado, eles têm uma inflação muito alta. E é o que é que acontece? O Fed, ele está numa bifurcação. Ou eu salvo a inflação que está muito alta e está correndo o poder de compra das pessoas, e aí, para isso, eu tenho que subir juros para conter a inflação. Só que se eu subo juros, eu prejudico a economia, que já está ruim. Então, o que é que acontece subindo juros? Esfria ainda mais a economia, por quê? Porque o dinheiro fica mais caro. E aí acontece exatamente o que eu comentei anteriormente, né, em relação ao ciclo. Aqui no Brasil, a gente está com Selic a 14,25 e ela estava em 15. Só que o nosso Banco Central, ele direciona a nossa Selic para baixo. A tendência é a gente finalizar 2026 com um juros em 14 e 2027 com juros em 12 na média. Tá? Ou seja, enquanto os Estados Unidos estão pensando em aumentar juros, a gente está pensando em reduzir juros. E aí a gente consegue compreender em qual etapa o ciclo ele se encontra. Tá? A economia americana, ela, em tese, né, está sólida, porque os números mostram isso, não tem recessão à vista, mas uma opinião pessoal. Eu acredito muito em estagflação para a economia americana nos próximos anos. O que é estagflação? A inflação alta com crescimento negativo. Inflação alta, crescimento aqui, ó. Então é o pior cenário possível. Aqui no Brasil, a gente tem um PIB resiliente, projeção de crescimento com desemprego em queda, ou seja, em alta no caso, né? Tem mais desemprego, ou seja, tem mais pessoas empregadas. O poder de compra do brasileiro está cada vez melhor, as pessoas estão cada vez mais empregadas, o número de geração de emprego está aumentando, as empresas estão lucrando mais. Então, em qual etapa do ciclo a gente se encontra? Da mesma forma, em qual etapa do ciclo os Estados Unidos, por exemplo, eles se encontram? Aqui, no Brasil, a gente tem uma inflação de 4,74, com a projeção para 2026 saiu hoje, tá? Esse número aqui está desatualizado, de 5,15, ou seja, abaixo da projeção anterior. Então, a nossa inflação, ela está arrefecendo. O nosso PIB, ele está com projeção de alta. PIB, basicamente, é o quanto a gente produz dentro da economia, tá? Já nos Estados Unidos, eles estão com inflação, que é o CPI, né? CPI é equivalente ao IPCA nos Estados Unidos. Eles estão com inflação em 3,3, projeção de alta e, além disso, acima da meta, assim como a gente também está com a inflação acima da meta aqui. Ou seja, o Fed, que é o Banco Central, ele vai ser mais duro com os juros e possivelmente ele mantenha agora nessa próxima reunião, que já é quarta, ou ele aumente o juro. Eu acredito muito mais na manutenção. Na fase, eles possivelmente estejam numa fase de pico, tá? Então a gente vê o quê? Bolsa extremamente cara, muita euforia com inteligência artificial, em que a economia americana vai continuar crescendo muito. Só que quando a gente olha para os dados, a gente percebe uma economia, um governo extremamente endividado, um povo extremamente endividado, com inflação extremamente alta, com juro alto e bolsa basicamente praticamente na sua máxima histórica, está alguma coisa muito errada. Já que no Brasil, a gente basicamente tem um juro em queda, a gente tem um emprego em alta, a gente tem o poder de compra do brasileiro. Quando eu falo poder de compra, está economicamente ativo, ele está melhor, e as bolsas em queda, né? Então tem alguma coisa de muito irracional aqui. E a gente sabe exatamente o que a irracionalidade ela quer dizer. Da mesma forma que a gente sabe exatamente o que a euforia quer dizer, tá? E aí, basicamente, amanhã, e depois de amanhã, no caso, tem a reunião de política monetária dos Estados Unidos, e aqui no dia 4 e 5 de agosto a gente tem do Copom, que é o nosso banco, não o Banco Central especificamente, mas o grupo do Banco Central. Então, dito isso, a gente começa a compreender em qual fase a gente se encontra. Na minha opinião, o Brasil ele começa a entrar na fase de recuperação, enquanto a economia americana ela entra numa fase de retração. Ela está na fase de pico. Isso, na minha opinião, é muito evidente, tá? Isso é muito evidente entender que a economia americana está no pico e o Brasil passou por um vale, tá? E agora ele começa a recuperar. E dito isso, né, aproveitando o gancho, a gente tem que olhar para alguns outros pontos, né, que no caso é o contrapeso. O Brasil ele corta juros enquanto os Estados Unidos segura. Fed mais duro, ou seja, o dólar tende a fortalecer um pouco, o real fica um pouco mais pressionado no curto prazo,
a inflação ela acaba sendo importada, né? Ou seja, se o dólar ele aumenta em relação à nossa moeda, a nossa inflação aumenta, né? E o Copom ele tende a pausar esse corte. Mas, assim, olhando para o contexto, o dólar ele tende, sim, a apreciar um pouco, mas não muito. Essa apreciação do dólar já está no custo, já está no preço, do que a gente entende de mercado. Lembrando, tá? O mercado ele sempre antecipa, então ele olha para cenários, ele antecipa os cenários. Então, basicamente, na minha opinião, a gente vai ver os juros caindo, a inflação se mantendo ali próxima à meta e bolsa valorizando, diferentemente dos Estados Unidos, tá? E aí, basicamente, o contrapeso, né? É cliente eufórico, né? Que é o pico. A gente tende a buscar uma segurança maior. Quando ele vem para arriscar tudo, é basicamente voltar para o plano, entender o cenário, explicar o cenário, ajudar ele a compreender o planejamento dele e rebalancear o posicionamento do portfólio baseado no ciclo e no planejamento, tá? Quando tiver no vale, impedir que o seu cliente ele venda. Pelo contrário, explicar para ele as fases do ciclo, as euforias, as emoções, no caso, e quais são as próximas etapas desse ciclo. Porque nada é permanente, né? Tudo é transitório. Da mesma forma, os investimentos. Tem que impedir que o seu cliente ele venda. Pelo contrário, ele precisa comprar bons negócios nesse momento, por mais contraintuitivo que pareça. Beleza? E aí, baseado nisso, a minha intenção aqui é fazer com que você aprofunde nesse tema, entendendo as características, para não ficar extremamente longo. Eu falei, na verdade, as características principais e as emoções para você conseguir entender, e as etapas desse ciclo, e também as classes. Mas tem um livro muito bom do Rod Marx, que é Ciclo de Mercado. Esse livro é fenomenal, que aconselho demais a ler. É do Rod Marx, um cara extremamente inteligente e novamente, para mim, ele é um mentor quando se trata de investimento, é uma das referências que eu tenho no mercado, tá? E aí, o que eu trago aqui é que não é o dinheiro, tá? Não é sobre o dinheiro. É o que o cliente ele sente antes de decidir. Ele está com medo, existe emoção, né? Toda decisão precede uma emoção. E é entender a emoção do cliente e alinhar isso com ele, mostrando fatos. O que faz com que a gente saia do campo da emoção é a razão. Então, olhar para ciclos é olhar para razões, trazendo fundamento. Por isso que, quando a rentabilidade do cliente não está tão boa, é normal, faz parte, é ciclo. Da mesma forma que, quando vai muito bem, em algum momento, a rentabilidade dele não vai tão bem. E tá tudo certo, faz parte do processo. Sempre importante alinhar desde o dia 1. O cliente entrou hoje na tua consultoria, cara, alinhe com ele, ó, você está preparado para passar por momentos de incertezas e de perdas? Se ele disser que não, mantenha o máximo de conservadorismo possível. Se ele disser que sim, seja mais conservador que ele. Porque existe uma grande diferença entre desejo de tomar risco e capacidade de tomar risco. Todo mundo tem desejo de tomar mais risco porque quer ganhar mais dinheiro, mas será que todo mundo é capaz de segurar esse risco em momentos de racionalidade? Possivelmente não, e certamente não. Por isso que sempre alinhe com o seu cliente o tempo todo. Eu, basicamente, busco alinhar com o meu cliente toda vez que eu me reúno com ele. Cara, qual é a tua expectativa? O que você está sentindo? Está te incomodando algo em relação aos teus investimentos? Tem algo te incomodando? Essa oscilação está te incomodando a rentabilidade? O risco do portfólio? Te faz tirar um pouco o sono? Te deixa mais ansioso? Se o cara disser não, não, não o tempo todo, é porque de fato ele não se sente ansioso, está tudo bem. Toca o barco. Se em algum momento você perceber que sim, ajuste o portfólio. Porque, novamente, toda decisão precede toda emoção. Então, é importante a gente entender disso, tá? Ciclo de mercado é ciclo de emoções. E você, enquanto consultor, entendendo isso, cara, você consegue antecipar muita coisa, inclusive o seu churn. Beleza? Essa é a aula de hoje. Caso tenha alguma dúvida, comenta aqui abaixo. Tá? Esse vídeo também vai para o YouTube, então, pô, se de repente você assistiu no YouTube, deixa aqui teu comentário, compartilha com quem precisa. É uma aula para ser rápida, não é para ser muito profunda. Para quem quer realmente profundidade, vou deixar também um link aqui abaixo da nossa imersão em ciclos, que é a nossa formação em ciclos, para quem de fato deseja ser especialista em ciclos e entender dos máximos detalhes possível em relação a esse tema. Beleza? Tamo junto, espero que tenha contribuído e até a próxima.